Eu queria falar mais um pouquinho aqui dos sintomas das DI, porque é o seguinte, como eu falei o que são as DI, eu queria falar um pouquinho só de uma outra coisa, e nessa coisa dos sintomas. A gente também tem uma outra doença intestinal que não tem características de doença autoimune, que não é classificada como inflamatória, não é uma DI, que é a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável geralmente tem quase que os mesmos desconfortos da doença de Crohn e retocolite, mas a pessoa ela costuma não ter febre, ela costuma não ter sangramento, ela costuma não ter muco, porque ela tem desconforto abdominal, dor, ela fica inchada, ela fica com gases, ela fica com vários desconfortos, e evacua com diarreia muitas vezes e evacua dias seguidos, mas precisa de um gastroenterologista para poder descartar a possibilidade de uma doença inflamatória intestinal, e às vezes tem que chegar à colonoscopia para chegar a essa conclusão, porque o exame visual da colonoscopia, né, já que é uma câmerazinha que vai lá no ânus, né, e coloca para poder ver o que é, o médico consegue ver que a doença inflamatória intestinal tem úlcera, como a gente falou. A doença de Crohn e retocolite tem úlcera, tem inflamação, tem muco, tem afta, tem pólipo, tem um monte de coisa. A síndrome irritável, ela não tem nada. O médico que está fazendo a colonoscopia olha e não vê nada lá dentro. Ou seja, o tecido do intestino tá lindo, lindo, como o meu queria ser, né? Lindo, tem nada. Então é bom falar que além da doença inflamatória, a gente tem esses sintomas que podem também colocar em voga a possibilidade de ser uma síndrome irritável. A síndrome irritável ela é tratada com prebióticos, com probióticos, com alimentação, porque o intestino se irrita, às vezes temporariamente, apenas com determinados tipos de alimentos, né, de produtos alimentares. E aí um nutricionista entra no circuito para fazer aquele rastreio, tá? Então, ainda falando dos sintomas das doenças inflamatórias intestinais que a gente falou, da dor de barriga e do inchaço e tal, vem a reboque também o que deriva disso, que é o cansaço, a irritabilidade. O intestino, ele produz uma série de reações, uma série de combinações, vamos dizer assim. Eu tô tentando não usar nem o termo técnico, mas assim, o intestino, ele metaboliza assim algumas reações, ele faz reações químicas através dos alimentos. Para o intestino é quem absorve vitaminas, absorve os minerais, absorve gorduras, absorve tudo que a gente come, entra pelo intestino. Então qualquer desconforto que a gente venha a ter, isso vai ter que ser investigado mesmo para ver em quão debilitado você tá. Então você realmente pode ficar mais cansado, você pode ter um sono destoante do normal, ou ficar mais cansado, ou não dormir bem, ou nunca ter a sensação que dorme bem, além de febre, além de dor. Às vezes você não evacua e você tem dor, né? Você confunde às vezes sangramento com síndrome com hemorroida. O próprio médico também pode confundir, até porque a força para evacuar, mesmo em diarreia, pode provocar hemorroida. Esse foi um caso que eu tive, de tanto ter diarreia, você pode ter hemorroida. Fissuras anais você também pode ter, ou seja, você vai tanto no banheiro, e aquela força para evacuar em alguns momentos, porque imagina uma pessoa que não tem intestino todo como eu, né? Que ele começa a ter também estreitamentos. A doença de Crohn dá mais isso, que a gente chama de estenose, também é um efeito da doença. Então, ele estreita um pouco mais. E para passar o bolo fecal, quando tá um pouquinho formado, machuca demais. E se for na regional, machuca muito e dá aquelas fissuras. Então, às vezes, o bolo fecal não tem nem calibre, mas o fato de estar tão acostumado com ele ser em pastoso ou líquido, o músculo não está acostumado quando vem um pouco mais, e aí racha, e aí dá essa fissura anal. Então preste muita atenção se você tiver plicomas anais,
Plicomas é no redor do ânus, você tem uma espécie de protuberânciazinhas, parece umas verruguinhas assim, sabe? Saindo ao redor do ânus. Pode botar plicoma anal. As fotos não são bonitas não, mas o Google tá lá pra dizer isso. E não vou olhar tudo no Google não, aqui eu vou tentar dar uma pista do que vale a pena. Porque outra não vale não, se eu for olhar lá, dor no pé e olhar no Google, eu vou sair correndo. Então, mas você pode ver o que é, mas assim, na dúvida, procura o médico. Eu sei que o sistema público de saúde é um pouco mais difícil, mas na dúvida, tira uma foto. Foi no banheiro, viu que tá diferente as fezes, tire uma foto, guarde pra você mostrar no médico, porque ele não tá ali naquela hora. Então, saiu algo diferente, tire uma foto. Esses sintomas são tão múltiplos, e tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não tá. Então, assim, monitore esses sintomas de alguma forma. Parece meio neurótico, mas não é. Isso é só no início. Depois você administra isso junto com o médico. O médico vai tirar essa sobrecarga de você ter que ficar se vigiando. Isso é só mesmo no início, para você meio que se organizar ou pelo menos ajudar nesse diagnóstico, tá? Então, essa parte dos sintomas, essa rotina irritável também orbitam aí e dão um pouco de confusão, né? Então, eu quis colocar isso aqui separado para fazer algo estanque e reforçar essa questão dos sintomas clássicos junto com esses sintomas plus que tem, né? E como tem, tá bom? Era isso que eu queria falar nesse videozinho e agora a gente vai ficar um pouquinho mais específico, tá? Beijo!